pouco estranho. Mas hoje eu gostei muito, porque o filme é todo de metáforas, é todo, não precisa de Sim. imagem, não precisa falar nada, porque ele mostra em imagens e em som toda a mensagem que ele estava querendo passar. Para mim, essa ali onde o trem passa, com aquelas travezinhas assim no chão, aquilo ali é como se fosse a estrada da vida. São rotas e caminhos que a vida traz em cada personagem daquele que aparece. Fala de encontros e desencontros, pequenos momentos significativos, solidariedade. Eu achei incrível como é que aquele homem voltava para entregar cada peça, aquela solidariedade, valorizando as amizades, valorizando os momentos simples da vida. E deixa eu ver porque mais. A trilha sonora e os trens, eles contam toda a história. Não precisa de palavras. Então, aquilo é o coração de cada um. É o se doar, é o se encontrar. Cada encontro que acontecia quando ele chegava numa casa era uma coisa nova. E no final, ele viu que não precisava procurar a moça do sutiã, ele não precisava, porque ele já tinha encontrado o que ele estava buscando. Foi isso que eu senti. Eu vou pegar o gancho de Márcia, porque assim, é, a gente tem que ver esse filme com. Apesar dele ser um filme moderno, né? A gente tem que ver esse filme com uma lente mais de um tipo de cinema, né? De um tipo de cinema que é mais. Eu não diria mudo, mas eu acho que é mais parecido com o que Jacques Tati fazia. Eu não sei se alguém aqui já assistiu alguma coisa de Jacques Tati, que é um comediante francês, Ah, eu que é gostava. bem pronto, que Aquele é do bem. tio, né? Não sei o que do Isso, meu tio, como é Monóculo, o Weekend da França, esqueci agora um outro muito famoso que é no final de semana que ele passa numa praia da França que é muito engraçado. Então, assim, eu acho que esse filme ele tenta capturar As férias essa de Monsieur Hulot. as feiras de Monsieur Rouleau, exatamente. Esse filme tenta capturar esse tipo de sentimento, de graça, comédia física, né? Com coração, digamos assim, e sem diálogos. É, eu não acho que o filme consegue capturar esse tipo o mesmo charme, mas assim, eu gostei do filme. Eu achei umas coisas muito interessantes. Eu acho que a fotografia do filme é muito bonita. Ele é filmado no Azerbaijão e assim, é muito curioso ver como aquele amontoado de casas, né? Assim, porque basicamente é um local que tem um amontoado de casas e os trens passam no meio e como Márcia colocou, a gente só pode entrar na história se a gente comprar, né, a coisa lúdica e as metáforas que o filme está vendendo. E as metáforas são desse aglomerado de pessoas que cada um vive juntos, mas separados. E de uma pessoa, né, que todo dia, metaforicamente, atravessa o coração desse local, e que carrega com ele coisas pequenas, né? Pedaços do cotidiano, literalmente arracha no trem, e que no dia que se aposenta vai atrás, né, de tentar uma conexão real com aquelas pessoas que ele sempre passava direto, né? Então, assim, eu agora vou procurar a Dona do Sutiã. Então, assim, a Dona do Sutiã é menos sobre essa história de uma Cinderela às avessas, né? De ele procurar uma quem é aquela dona e tudo bem, a história é sobre isso, mas é mais sobre ele tentar encontrar, né, uma solução para a solidão dele, achar conexão com pessoas. Então é uma grande busca por conexão, né? Então assim é um filme sobre a solidão de um homem em que ele ao tentar nessa jornada preencher esse vazio descobre no fim que tem uma outra pessoa solitária também, que é o menino, eu acho fantástico aquele papel, eu acho assim, eu acho essa subtrama do menino muito bonita, porque faz muitos paralelos com ele mesmo, né? Ele é o diretor ele dirige o trem, o motorista, o menino sempre chega para guiá-lo, né? Mesmo que ele não soubesse, mas o menino acorda para guiá-lo dentro do coração daquela cidade. Então, no final, é como se
essas duas personagens, né, que precisam um do outro, mas não sabem disso ainda, através dessa história do sutiã, dos encontros e desencontros, ele desiste de procurar, né, uma conexão talvez amorosa ou idílica e encontra a resposta para essa solidão dele naquela criança que a gente parte do pressuposto de que ele vai criar, aquele menino órfão. Então, assim, eu achei interessantíssimo a questão da cidade em si, como a cidade é tratada, como as pessoas, como tem pessoas que são receptivas, como tem pessoas que não são receptivas, como tem mulheres que basicamente a falta de vergonha, e aí eu acho que pode ter toda uma complexidade sobre como, né, essa questão das mulheres, como elas não têm vergonha de se mostrar. Que aí eu acho que o diretor consegue só pesar isso bem com a inocência do personagem. Assim, em nenhum momento realmente ele parece ter uma lascívia, né? Assim, não é algo de lascivo na conduta dele. Pelo menos eu não senti isso. Então se torna constrangedor, engraçado, assim, as mulheres, vou provar que o sutiã na sua frente. Não deu criar aquelas situações. Que aí, se é engraçado ou não, é subjetivo, né? Isso aí realmente o humor é subjetivo. Mas eu achei um filme curioso. Eu não achei necessariamente engraçado, mas eu achei muito curioso. Eu acho que eu gosto muito de filmes que não têm diálogo. Acho as paisagens realmente do filme muito bonitas. Eu acho que a conexão visual dele com o tema é muito apropriado. Mas a minha crítica final, assim, se eu pudesse dizer assim uma coisa para o diretor, eu acho que é um filme que funcionaria melhor como um curta-metragem do que como um longa-metragem. Eu acho que tem dado momento, os encontros e desencontros ficam um pouquinho repetitivos, assim, a gente já espera o que vai acontecer, acho que é uma pouca subversão até chegar no final, né, em que ele encontra o menino. Então, eu acho que, assim, se fosse um média-metragem, eu acho que funcionaria melhor. Mas gostei muito da experiência, é um filme do Azerbaijão, em parceria com a Alemanha, o diretor é alemão, mas o filme se passa no Azerbaijão. E vale muito, muito a pena conhecer, assim, eu não me recordo de ter visto nada nesse sentido. E assim, as ruelas do local, as casas, uma em cima da outra, e o trem passando ali naquelas situações ali daquele dia a dia, eu achei bem interessante. Ah, a direção de arte, eu gostei muito. A direção de arte, só para terminar, a direção de arte e a maneira como os interiores das casas são mostrados, eu acho que tem um cuidado muito bacana com isso. Eu achei muito bonito. O uso de cores, de tons, a mudança de uma residência para outra, a maneira como a direção de arte lida com isso, eu achei bem bacana. Ei, Jean, você está falando aí, e eu vou te dizer, eu achei chato esse filme. Eu achei tão repetitivo e chato. E eu acho engraçado, né? Porque quando Márcia disse gostei, eu disse, meu Deus do céu, Márcia Eu gostou. gostei da segunda vez, mas da primeira eu achei muito esquisito. Eu Eu, achei o fim. A Eu acho que terceira, então, a Márcia vai passar mal de tanto gostar a terceira vez, né, aquele Márcia? negócio é do- eu, eu acho umas eu coisas muito, também gostei, viu, gente? Vocês estão me ouvindo? muito Olha bom, aí! sério. Eu Pois detestei, eu então, não gostei, não, olha, viu? eu A gosto de única coisa filmes. foi ver este país que eu não sei nada, nunca tinha visto imagens. Pronto, achei interessante essa parte. Só que ele é um pedacinho, né, do país, não sei, É não bem deve pequenininho, é uma representar. região bem pequena, Balca, É, parece. Acho é. que o nome é Balca. É Rosário que tá falando? É, Sim, Sim, Oi, sim. Rosário, diga aí. Então, eu, assim, claro que eu achei, assim, extenso, concordo com você, né, Franco? É, mas eu gosto muito de filme, assim, que dê subjetividade, sabe? Então, que cada um vai pensando alguma coisa, assim. E em mim, eu tive uma, como quer dizer, o meu.
Minha interiorização com esse filme, né? A busca desse homem, né? Realmente, por contato com outras pessoas, não é? Através, eu acho que a metáfora do sutiã foi uma coisa assim, né? Podia ser de outra coisa, mas gostei muito. E ver assim, a singularidade de cada um, né? E outra coisa também, a música quando o outro motorista, não, como é que chama? Do vagão, ele toca, não é? Ele tem essa sensibilidade, pronto. O que me tocou, quer dizer, o que me tocou nesse filme foi a sensibilidade. É isso que eu gosto muito dessa humanização de ver o ser humano, né? Uhum. E no filme francês a gente vê muito isso, né? Mas é alemão e E o outro Azerbaijão. é Azerbaijão. Então, Azerbaijão. gosto muito, gostei. Porque a gente vê que, assim, eu acho muito legal ver esses filmes de lugares tão, assim, diferentes, porque é universal, né? Assim, a busca, né, pela companhia, o medo da solidão, é um sentimento universal. Então, assim, eu acho que essa Universal. que é a maneira como o filme realmente lida com isso, eu achei muito, muito, muito interessante, muito tocante. E você Isso, falou uma coisa, Rosário, muito legal, só para, desculpe lhe interromper, mas eu achei muito legal você falar assim que é o sutiã e poderia ser qualquer outra coisa. E realmente, Uhum. mas eu gosto muito do fato de ser um sutiã porque subverte muito assim, porque a gente fica pensando, é um sutiã, então a gente associa com erotismo, né, com alguma coisa assim, e o filme meio Sexualidade, que. né? E isso aí o filme dá uma Sexualidade. rasteira, o filme meio que dá uma rasteira nisso. Eu achei isso, eu Isso. achei essa subversão bem interessante. Pois é, Eu e o contato dele com aquela criança, a coisa mais linda, ele segura o bebê, né, que está chorando. Isso. Aí eu sou pediatra, viu, Gianfranco? Aí bate em mim essa atração assim, que tem, né, principalmente pela criança que ele termina né, com o menino. Muito legal, ó, gostei. O que eu achei interessante no filme, desde o início, foi aquela contradição de um trem passando por uma estradinha estreitinha, assim, de casa, que gente que fica conversando, e isso aí me tocou muito, essa contraposição, né? De uma hora é o trem, o menino sai apitando, apitando, e todo mundo desmancha tudo, e depois volta de novo. Isso aí me chamou muita atenção. Engraçado, né? Eu não sei se é porque eu já vi várias realidades dessa, inclusive aqui no Paço da Pátria, né? Dentro de Natal, no meio da favela, né? Então aquilo ali para mim é uma coisa negativa, né? É uma área de super risco que as pessoas vivem, convivem com aquele risco, né? Que a gente tem várias situações na Tailândia também vi essa mesma situação, né? O trem passando e o povo avisando e desarmando as tendas. É uma coisa assim que para mim me soa assim como não sei, né? De eu ter convivido com essa coisa do urbano, né? E desses perigos que as pessoas ficam expostas e, né? Não porque querem, não porque é romantizando, é uma coisa que está ali porque não tem outra solução, né? Porque não tem para onde Eu ir. concordo, Florésia, mas assim, aí a pergunta que eu lanço para você, eu também eu também já vi isso aqui no Mosquito, É, eu exatamente. O fazia um mosquito serviço também. eu fazia um trabalho com o Papai Noel e vi muito Hum. isso. Mas aí eu jogo e realmente, aí você falou a romantização, mas aí eu jogo para você a pergunta. Eu acho que o filme ele mostra isso de uma forma em que você vê realmente o aperreio das pessoas, o risco que as crianças passam, toda a situação humanística que aquele trem cortando a vida delas todos os dias, aquelas pessoas passam. Mas aí o filme lhe devolve essa bola com o seguinte: o maquinista sempre volta para ver. Entendeu? Aí eu acho que aí é o pulo do gato do filme nessa questão. Porque o maquinista é uma pessoa tão humana e assim, ele é tão bacana
que ele volta para ver essas pessoas, se eles estão bem, devolver os objetos que ficaram presos. Então, assim, eu acho que o pulo do gato nessa questão de você tentar ver essa tragédia, né, humana, arquitetônica, urbanística, mas você consegue colocar da parte humana porque ele sabe que ele causa esse transtorno, ele sabe que ele causa o risco, ele sabe que ele é um motivo de infelicidade temporária para aquelas famílias e por isso ele sente alguma culpa e ele sempre volta para tentar resolver os problemas. Eu acho, eu achei esse detalhe muito bonito, muito legal assim. Eu achei muito bem sacado isso, né? De ele voltar de maneira constante para verificar e as pessoas nem gostam dele, né? Que tem uma cena algumas, A né? Tem a cena maioria não Bate a gosta. pão, e bate a a pão. da isso, a da bola, o pobrezinho volta com a bola, ele enche a bola de novo, aí vem para entregar a bola à menina e a mãe, né, trata ele como nada. Então, assim, eu acho que essa dicotomia da máquina, da brutalidade do progresso, da máquina, da digamos assim, da coisificação, né, isso mesmo, desse progresso. O trem tem essa simbologia muito grande do progresso, né, que atravessa, que rasga. Mas aí eu acho que o filme consegue ter essa mensagem de humanização com esse caminho reverso do maquinista. Isso eu achei É, muito, muito inteligente. Ô, Jean, sabe o que eu Ari, acho? ei, Ninguém vai falar das Ricardo, mulheres, não, aguarde tá? aí, porque a Ari está com a mãozinha levantada já faz um tempo, viu? Tá. Eu tô com a mão levantada e vou falar. Vou falar que a Liliane vai ter que assistir a segunda e a terceira vez para começar a entender esse filme, né? Acho que tá todo mundo aqui Eu de e castigo. Liliane, viu? Vocês têm que assistir. Agora, falando sério, sim, é um filme que tem uma proposta radical, radical, não tem diálogo. Tem muito a ver com o que o Jean falou, mas tem uma outra coisa, que é o seguinte: vocês repararam que o trem, você não sabe o que aquele trem está fazendo ali, de onde ele vem, para onde ele vai e o que ele significa. Bom, eu tive a pachorra de entrar no nosso Google. O Azerbaijão é um grande produtor de petróleo e gás, grande exportador de petróleo e gás. Ele é um país de renda média. Tem gente muito rica, riquíssima, e tem gente pobre, né? Eles mostraram o lado, vamos dizer assim, micro, mas não mostraram o lado macro do país, que é o petróleo e gás. Ele está no meio entre a Rússia e o Irã, ele está ali no meio da confusão, inclusive, né? Então, isso está muito presente e invade a vida das pessoas. A economia gira em torno disso. Mas o filme não fala nada sobre isso. O filme quer falar exatamente o contrário, sobre intimidade. Como é que você vai falar sobre intimidade num lugar seco, desértico, onde as pessoas não se comunicam, não se falam? Mas ele vai tratar de sutiã, que é uma coisa muito íntima. Então, tem essa contradição o tempo inteiro no filme, entre intimidade e não, e a E falar, ausência, né? a ausência de comunicação total, né? E tem essa questão muito bem posta, que já foi falada aqui, pelo simbólico dos trilhos, dos caminhos, e de a gente descobrir no final que o sutiã pertencia à mulher que troca os trilhos, que troca os caminhos, que troca a direção, que foi a única que ele não conseguiu visitar, e muito menos quando ele rouba o equipamento lá de tirar, fazer mamografia, sei lá, dos caras. É uma cena engraçadíssima. Eles dão remédio lá, uma coisa na bebida para os caras passarem mal. Enquanto isso, ele e o menino vão lá, né? Essa cena eu achei engraçada. Para ele ver todas as mulheres a mamografia, e nenhuma é. Porque a única que está fora é a moça que está trabalhando, né? E que ele não entrevistou, não visitou, etc.
mas ele consegue falar de coisas muito humanas, esse filme, sem falar nada. A reação das mulheres de acolhimento, de humilhação, de ignorância, enfim, de repulsa, do que for. Tem várias reações ali, são humanas. Em qualquer lugar aconteceria isso. A reação Curiosidade, né? A adolescente fica bem curiosa, fica bem, é interessante. adolescente, a mãe dando risada, enfim. Aliás, a É muito primeira cena que rico, não ele é? entra, a primeira cena, pessoal, uma das primeiras casas é fantástica. Ele entra naquela casa, a família tá lá, aí chega a mulher, a mãe da casa, e ergue dois pesos enormes com uma facilidade e bota na frente dele, como que falando: Bom, você é macho aqui, se você erguer esses dois pesos, aí você vai ser recebido nessa família. Senão. E ele não consegue. Ele não, a mulher Uhum. ergue aquilo com uma facilidade absurda, aqueles dois pesos. Ele não consegue. E aí ele já é afastado. Então ele vai mostrando também os valores, a força, né? Num lugar como aquele, né? A questão da força, da resistência. E a hora que ele é premiado é fantástico. Não precisa falar nada. Ele recebe uma medalhinha e uma vara de pescar. É fantástico. Porque até aquele momento você falou aonde ele vai pescar, porque não focalizou nenhum lugar assim que tenha muito peixe. Aí, de repente, você descobre que tem um riachinho lá, um rio que deve ser, enfim, e não deixam ele pescar ali, né? Sabotam ele, né? Então ele é um novo aposentado 60 a mais. É um novo aposentado Verdade, 60 a tem mais isso mesmo ali. que não conseguiu nem ser bem recebido pelo É, pessoal que está pescando ali, que é num riacho de água gelada que deve vir das montanhas numa velocidade que não sei que peixe que é até aí, mas é simbólico, é tudo simbólico, né? Então ele sofre repulsa por tudo e por todos. Fora aquele menino que é fantástico que vive numa casa de cachorrinho. O menino vive como um cachorrinho. A primeira cena que Uhum. aparece a mulher botando o pratinho, ninguém sabe o que é aquilo. Você fala, bom, tem um cachorrinho aí dentro. Não, aí sai o menino, né? O filme tem essas pequenas surpresas simbólicas, né? Que o menino é muito fiel, é como um cachorrinho, fiel, super fiel. E é no final o menino que vai salvar ele, né? E os caras não querem nem saber, iam matar ele mesmo, porque ele é como se fosse um, um predador sexual para os maridos, né, que estão ali. Só que ele não é. Ele não é um predador sexual, mas os maridos ali não querem nem saber. A cena que ele sobe a escadinha lá para ver a mulher é muito engraçada, porque é cômico, é trágico, porque você sabe que isso não vai acabar bem, né? Então o filme conta várias histórias sem diálogo. Me lembrou muito realmente aqueles filmes antigos, né? Sem diálogo. E aqui não precisou nem de cartelinha para orientar nada. A gente entende tudo sem as cartelinhas do cinema mudo que tinha, né? Então é uma comédia, mas também eu fiquei surpreso, eu não sabia em que país que era, agora que eu vi que é Azerbaijão, né, e que é um filme recente. E agora eu vou fazer um. Eu acho que ele não ganharia o Oscar de interpretação de ator, o homem, porque realmente ele está sempre com a mesma cara. Eu estou brincando. O ator ali, ele é sempre o mesmo, mas as situações em que ele está são muito boas, né? E as mulheres são muito boas. E o Jean falou muito bem, a casa das mulheres, o interior da intimidade. Aí a gente volta na questão da intimidade, quando entra na casa das mulheres. Aí você vai ver a intimidade de cada uma, dentro da família. E é um pessoal muçulmano xiita, viu, pessoal? Eu não sei se vocês repararam, eu li também.
80, 90% da população é muçulmana xiita, né? Elas não andam de véu, mas Mas, são, mas né? eu Mas vi, mas elas eu vi uma experimentam o menorá sutiã? também, Como é que é? uma judia, né? O que que é? Eu vi Deve uma ser a menorá, única. tinha uma Deve ser a judia. única. Deve ser a única, mas o Azerbaijão é 80, 90% muçulmano xiita, E né? como é que elas experimentavam o sutiã na boa, assim, na Também não maior? Pois fez. é. Não, enquanto os maridos não estavam lá, né? Porque quando o marido Ah, voltava, ela tinha que sair correndo ou ele sair correndo, porque a coisa sim. ia pegar, né? Mas eles não são aquele xiita do tipo Arábia Saudita, é outro, né? É outra linha, tem muitas linhas, né? Mas a gente vê na cena da família. Logo, aquela cena que a mulher ergue os pesos, você vê uma família muçulmana ali, normal, né? Xiita. Agora, bom, enfim, eu não vou falar mais. Ari, Agora, você esqueceu a metáfora dos dois pesos, são dois peitos enormes. são dois peitos enormes, pesadíssimos, né? Isso, E tipo, não há um sutiã que aguente, é isso. não há Enfim, nada que passou aguente ali, batido, pois é. passou batido. Mas, enfim, o filme é isso. Se a gente quiser, ele pode ser encarado como um filme chato, como a Florésia falou, se a gente não entra no espírito do filme. O problema é você se dispor a entrar no espírito do filme, né? Que não é contar uma historinha de um cara que vai, que fica conversando com as mulheres. Não, não tem isso. É tudo, né? É, é falar sobre um país, sobre as pessoas, sem ter que falar. Mas Ari, é um pouco longo, eu concordo com o Jean, é um pouco longo, né? Poderia ter pelo menos uma meia hora a menos, né? Em vez de uma hora e meia, uma hora, sei lá. E eu fiquei muito prejudicado pela trilha sonora. Eu não consegui escutar o filme, eu não consegui escutar os sons. Eu senti que tinha sons que eu não consegui escutar por Eu causa da coloquei, reprodução. eu coloquei né, o meu ouvido melhorou bastante, É viu? porque na plataforma do Belas Artes, às vezes realmente alguns filmes eles sofrem mesmo o som estava com bem o som que baixinho. fica baixo. A É, cópia tava. deve vir baixa e não traduz bem. Liliane fez uma pergunta muito interessante assim, a questão da. Eu que eu também, assim, se a gente for. Eu adoro. Liliane sabe que eu amo ela de paixão, que é a nonsense daqui, né? A crítica É mútuo já, é mútuo. eu acho ela maravilhosa. E é uma pergunta muito, muito pertinente. Por que que essas mulheres, né? É uma coisa de um país que você vê que há um certo conservadorismo. É muito nelas, pô, mostrar o peito. Eu acho que é um tipo de filme que ele está flertando, ele está borderline com um realismo fantástico. Há muito de fábula aqui, né? Há muito de. É como se fosse uma fábula mesmo. Então, assim, tem certos suspensões de realidade, né? Que, como se diz nos Estados Unidos, que a gente tem que realmente aceitar, porque faz parte da lógica interna do filme, né? Assim, é como se fosse essa história de Cinderela, só que como com sutiã, e essa liberdade ou não das mulheres em se mostrarem para ele faz parte dentro dessa lógica interna. Mas eu acho curioso, porque quando eu tava vendo eu fiquei um pouco assustado como é que o diretor se ele ia conseguir manter aquilo ali, né? Esse mostrar os seios de uma forma que fosse que conseguisse se manter de uma forma que para mim, pelo menos, não fosse ofensiva. Mas eu acho que ele consegue bem porque o personagem é muito é muito puro, ele é meio ele assim, você fica esperando algum tipo de brincadeira lasciva, algum tipo de sexualidade, mas eu acho que o filme consegue realmente deixar isso de lado. Então se torna menos Jean, é sobre. porque o sutiã é azul, se fosse vermelho era outro filme. Também eu acho que a cor do sutiã, inclusive a cor do sutiã é um elemento curioso, É né? um Porque ele procura antitesão total, é um e antitesão ele procura total. cores, ele procura cores nas casas que tenham a ver com sutiã, mas eu acho que essa questão essa subversão, como eu falei, do símbolo do sutiã
isso, é como o Paula está colocando aqui no chat. Eu acho que a subversão dessa questão de que o sutiã é algo sexy, íntimo, algo de que não se fala, aí o filme traduz isso com algo realmente que não se fala de intimidade, mas que se mostra, né? Eu acho que essas camadas e não sexualizar isso, eu acho que foi, para mim, foi algo muito acertado. Porque o que fica comigo do filme é essa brutalidade do trem, essa brutalidade da, do rasgar, né, a área urbana, de perturbar as pessoas, com essa procura da pessoa que faz isso porque é obrigada e que depois o Estado manda ela para fora, e depois que ela vai para que ela sai, ela se pergunta qual é o meu propósito agora que eu não dirijo o trem? E ele buscar um sutiã, mas não é o sutiã, mas é um propósito e uma conexão humana. Quem são as pessoas que eu perturbava, né? Quem são essas mulheres? E o fato de ser as mulheres que ele procura, porque são aparentemente, pelo menos é a minha interpretação, são mulheres chefes de casa, são as mulheres que têm filhos, são as mulheres que criam as famílias, são as mulheres que estão ali Eu acho que dando ele comida. procura todas as mulheres, né? Isso, Porque e são vai as, Eu da mas acho que é agora. adolescente. isso, e se faz o comentário sobre a importância delas como sustentáculo daquela região. E termina com o comentário que a Ari fez maravilhosamente, de que culmina com ele desistir, ele não é nem que ele não consegue, até ele consegue chegar na casa dela, mas ele desiste de procurar ela, porque ele encontrou já o que ele queria na relação dele com o menino. Ele deixa, coloca lá no varal e vai embora. Mas a descoberta de que é a moça que faz os caminhos, né, reforça essa ideia da importância feminina naquela sociedade e acho muito legal, assim, essa mulher, né, que tá lá no, isolada, mas é ela quem está gerindo os próprios caminhos deles, sempre geriu e tá ali para isso. Então, assim, eu acho que esse comentário eu achei genuinamente muito delicado, porque eu tava com medo para onde é que esse filme ia com esse negócio do sutiã. Eu, particularmente, eu tinha, É, quando o filme foi escolhido, eu fiquei um pouco receoso dessa questão, mas a maneira como foi tratado, eu achei muito bacana. E cada vez que eu estou pensando mais, a Ari falou, a Ari já me trouxe mais elementos para me simpatizar bem com o filme. Realmente eu só acho que ele é um pouquinho longo. Eu acho que ele Rapaz, podia. o que eu acho engraçado é que ninguém aqui comentou como essas mulheres são dadas. São o Porque quê? não é uma Dadas, dada, Comentou oferecidas. sim, foi falado. A gente Ah, falou. mas não, foi muito leve. Cara, aquela cena da menina com 3 filhos que vai fazer um striptease no meio do negócio. Aí depois vem a judia tarada botando lá o esticador como é o nome, de sutiã. É um tipo de comportamento que eu podia esperar em qualquer canto do mundo, menos no Azerbaijão, tá certo? Isso, aí por isso que eu exatamente, comentei que Mas a gente exatamente. não a sabe gente nada sobre o Azerbaijão, vai ver que elas são assim mesmo. e Ah, aí eu acho que assim, Tá. partindo do pressuposto de que a gente está fazendo uma leitura nossa, né? De que elas são recatadas, então assim, a gente tem que comprar essa questão do filme de que ele tem uma lógica própria, né? O filme tem uma lógica interna própria. Então, parte dessa lógica do filme, que é quase de fábula, é de que isso acontece lá dentro, e lá dentro dos confins do filme, e que isso faz parte da história, né? Da maneira como a história se desenvolve. E eu achei muito interessante, eu acho, de novo, eu acho que essa subversão, a subversão do sutiã, né? De tirar ele de um papel de sexualidade ou de sexo para algo que nesse filme pelo menos não é assim. E essa subversão do objeto, eu achei muito, 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 muito inteligente, muito, muito bem trabalhada. Ô Jean, antes que eu esqueça, por exemplo, as iranianas, além de serem lindas, lindas,
são muito inteligentes, são muito ativas. Se elas têm que usar a burca lá quando saem de casa, é uma coisa. Quando elas estão entre elas, elas são muito soltas. Alguém botou aqui, muito resolvidas. Elas agitam muito, mesmo a parte sexual. Só que isso não pode aparecer em nenhum lugar. É nem na, muito menos na família, mídia. É tudo meio escondido, assim, é tudo na intimidade. Na intimidade, elas são mulheres extremamente. Isso é o que falam, né? Que a gente ouve. Ei, Ari, eu acho esse discurso assim, em todo canto do mundo esse, tem resolvidas, as não Não, 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 resolvidas. não, 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 não. Pera, Não, Florésia, as quando mais você é obrigada. Pera, reprimidas. pera. Não, 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 deixa eu porque pode acabar. estar reprimida pelo sistema, pelo marido, pela sociedade, mas que elas são resolvidas mais ou menos. Eu fico vendo, eu acho que isso é a mesma coisa. Eu chego nos Estados Unidos, o povo diz, as brasileiras são, né, um símbolo sexual, né? A gente é visto, você disse seu nome é brasileira, você gosta de sexo, você é. Então, essa coisa eu acho meio, sabe, Não, é uma não. coisa Mas assim. não, mas não Estereotipado tem nada a demais, ver, não né? tem nada a ver, não tem nada a ver com brasileira. É isso que eu tô falando, é Não, eu completamente sei. diferente. É porque em qualquer lugar tem gente, mulher resolvida, mulher não Não, resolvida. Ué. esquece o resolvida, vai, te incomodou o resolvida, eu vou falar de outra maneira. Incomodou. É, eu sei, eu sei, eu sei. O fato é que se você é obrigado a travar toda a tua sexualidade quando você está em público, isso te causa uma compensação em algum momento. Em algum momento você vai soltar franga, você vai ficar à vontade, você vai entre amigas, entre mulheres, né? Beber, fumar, dirigir, falar sobre sexo, elas fazem tudo isso, só que jamais isso pode aparecer, porque é na intimidade, porque é um país extremamente repressor. Eu estou falando do Irã, né? Eu tenho uma Estou falando do pergunta para Irã. você, Ari. Entre as Ah, amigas, ok, elas se soltam, falam abobrinha e tal. E com os maridinhos, será que elas se soltam ou nem com os maridinhos pode? Ele vai achar que é too much? Não sei. Você sabe? não sei. Não vou arriscar um palpite, acho que cada caso é um caso, não dá para generalizar, né? É um país inteiro. Mas a gente sabe que lá, como todo país extremamente repressor, existe um sistema paralelo. Todo país que é extremamente autoritário, repressor, tem um sistema paralelo, onde as pessoas compram no mercado negro, onde fazem coisas que não podem existir. Não em Existe casa, todo. né? Não em casa, É, né, Ben? não É. em casa. Por exemplo, esse negócio de fumar, de beber, de se encontrar, de ouvir música, sabe que é proibido, né? Certas. Ouvir música, beber, conversar, fumar, elas têm estudar. Tem países que elas não podem estudar. No Irã são estudadas nas universidades, né? São extremamente inteligentes, estudadas, né? Tanto que a maioria, você vê, a maioria das revoluções que teve lá foram mulheres, ainda hoje, né? Que foram mortas, inclusive. Então é um país que tem essa compensação, né? Aqui você vê os maridos, Liliane, os maridos estão ali na mesa de eu não sei se era dominó ou gamão, é mais provável que seja gamão que eles estavam jogando, porque gamão é mais típico, né? Mas eles estavam sentados lá, né? Os homens, as mulheres não, as mulheres estavam em casa, né? Só São tinha É a homem. cena que recatadas e eles do lar. batem na cabeça do menino, né? Que o menino deixa derramar alguma coisa e eles batem na cabeça do menino. Então, mas eu estou dizendo, os É no homens restaurante ali. no espaço Sim. público, eles podem ficar à vontade, jogar, beber, fumar, fazer tudo ali. Elas não, né? Então, tem essa. E quando chega esse ser estranho, ó, na realidade, eu acho que se isso acontecesse na realidade, o cara não ia durar 5 minutos. Se um cara chegasse e bater na porta de uma casa de uma família xiita, muçulmana, e oferecer um O sutiã, sutiã, eu acho que o cara não ia durar É, 5 minutos. concordo. É a Mas lógica é do um concordo. filme, filme. né? É um filme, né?
Ei, gente, vamos dar uma rodada aí. Quem? Isabel, Isabel tá. Elizabeth, Lenice, Paula, Liliane. Eu gostei do filme, para falar a verdade. Apesar de não ter diálogo e da história ser meio críptica, eu achei as paisagens lindíssimas. Eu achei os atores quase todos pessoas muito bonitas, jovens e velhos, grandes, pequenos, de todos os tipos. Eu achei os atores muito bonitos, pessoas lindas. E eu não me importei muito que não tinha uma. Eu não captei mensagem nenhuma de é a vida, nada disso. Só achei o filme plasticamente muito lindo e, e eu fiquei contente que o menino, no fim, conseguiu uma família, porque eu achei o menino o melhor dos personagens ali. Ele é uma gracinha, aquele menino, inteligente, de boa vontade, que claramente precisava de uma chance. Então eu fiquei feliz com esse final. E aí foi isso. Foi um filme para diversão mesmo para mim. Ah, você falou de gente bonita, uma das atrizes é Paz Veiga, que é belíssima, uma atriz belíssima e tá Sim, ali as no meio, mulheres, né? uma mais bonita que a outra. Até o É. cara, o maquinista lá, achei ele um enxuto. Coroão enxuto, é um Coroa coroão bonita. enxuto. Todos bonitos, todos lindos. O menino lindo. A garota lá com os gansos no começo. Aquela cena Sim, da é uma garota cena muito correndo atrás bonita. dos gansos. Eu achei aquela cena de uma coisa linda. É. Ela depois com o animalzinho no colo, com o bichinho no colo. Depois o menino no final segurando acho que é um carneiro, sei lá que bicho é aquele. Nossa, achei lindíssimo. Achei isso. Para mim, o que ficou desse filme foram as imagens maravilhosas. A história, sutiã, Édipo, blá, não me importou muito, mas aí eu achei lindíssimo. Paula quer falar. Paula consegue falar? Ela tá falando no chat. Aí, tá, o microfone tá aberto. Isabel, ela não quer falar agora? Eu falei já, vocês não ouviram? Não, Isabel já falou, sim. Não, eu tô falando essa parte da. É engraçado, né? Para mim tem várias coisas nesse filme, como Rosário tá, cada um percebe de um jeito. E aquilo ali me pareceu muito o lugar que eu morei, no sentido daquele deserto, as paisagens, quando eu viajava de Reno para Las Vegas. A estrada era aquilo ali, aquele deserto, né? É engraçado, né? Me remete para outras coisas e nem tão interessantes para mim. Mas enfim, vamos Pois lá. eu Mas ei, viajei, viu? eu vou. Eu Não, viajei, aquela viajei paisagem nesse era muito trem. familiar, assim, dessa minha época que eu morei. Eu cruzei várias vezes aquele deserto que eu tinha que ir para Las Vegas para trabalhar. Mas, Eu, que- é, hum? eu queria É, dizer também que tem uma cena e ele, quando passa no trem, né, ele vê o corpo da mulher colocando o sutiã. Eu acho que foi aí a ideia, né, primeira que o diretor teve da história, né? Quando o trem já pega o sutiã, ele já estava, vamos dizer, vendo a sexualidade mesmo, né? Sexualidade é, não é sensualidade, não é ato sexual. Ele se afetou, não é, com aquela cena. Eu achei interessante. Me lembrou um filme que é um filme japonês que é Dança Comigo. Muito legal esse Alguém filme. viu? Sim, sim, muito bom. Que ele passa no trem também, me lembrei agora. Ele também passa no trem, o trem para ele é a mesmice, todo dia ele sai do trabalho e ele vê uma sombra de uma mulher e depois ele descobre que aquela sombra é a professora de dança, né? Quando ele é uma aula de dança que ele vai. Então eu achei aquilo do ser humano, né? Ele se sentiu atraído, foi atração. E aí começa a história de querer procurar, para mim é procurar aquela mulher do sutiã. Em todas ele queria achar uma.
Bem, vamos lá. Quem mais aí quer falar? Liliane não falou ainda, Ricardo falou um pouquinho. Uma coisinha, duas coisinhas. Fala. É, eu não sei se eu vi errado, mas quando o sutiã apareceu no trem, que ele tirou lá do limpador de para-brisa, sei lá, ele jogou no lixo. Ou eu vi errado? Mas depois o Ele amigo dele foi escondeu. lá e recolheu. Então, aí que tá. Ele jogou Acho no que ele lixo. Então, escondeu. não, para mim, ele não estava nem aí. Foi uma peça que caiu ali no trem sem querer e a peça não tinha importância nenhuma. Aí o outro rapaz pegou e pôs no corpo, todo brincando lá de dançar, né? Aí eu não sei, será que ele de repente pensou, puxa vida, minha vida é uma chatice, eu não faço nada. Será? Acho que eu vou fazer esse intuito de achar a dona do sutiã, porque eu não tenho o que fazer. Não sei. Foi uma coisa. Eu penso um pouco assim, Helenice. Eu penso assim. Então, enfim, agora a outra coisa é que eu também, como a Floresta, eu estava achando extremamente chato, poderia ser muito compactado. Achei assim muitas cenas jogadas e não me pareceu que estava amarradinho, não me pareceu. Várias cenas me pareceram, e principalmente aquela que ele vai na mulher para ver se é ela. Aí aparece aquele marido careca. Aí ele vai de novo, aí ele vai de novo, ele vai umas 4 vezes naquela mulher. Que coisa, meu! Não fez sentido para mim. Ok, agora tem outra coisa aqui. Depois vocês me falam o que vocês acham do que eu estou falando. Tem outra coisa que, como assim, eu estava achando o filme muito chato. De repente apareceu uma cena que eu falei, nossa, agora sim, agora vai entrar entrou uma alegoria impossível e vai levar o filme para outra coisa, outro mundo, que foi quando o sutiã começou a voar. Isso não existe. Um sutiã é muito pesado para voar. Nenhum sutiã, a não ser que ele fosse pura renda, que não era o caso, né? Aí saiu voando, eu falei, nossa, agora sim, agora vai aparecer, vai para outro lugar a história, né? E não. Aí o menino pegou, o sutiã caiu, o menino pegou e a cena do sutiã voar ficou totalmente jogada fora também. Ah, sei lá. Isso aí eu vi também. Então foi essas coisas que me marcaram sobre o filme. Eu concordo, Elenice. Eu tive essa mesma impressão. Quando o sutiã voou, eu disse: agora vai vir uma coisa interessante. Então, achei Não, que ia ficar voltamos para o mesmo realmente, ponto. realmente uma fábula, né? Porque eu falei, um sutiã É, não voa. E aí, mas eu então, vou. quando vai acontecer alguma coisa? E ficou E perdida, nada. assim. Mas eu vou te dizer, eu acho que dessa vez, hoje, eu acho que a Ari, se a Ari explicou um monte de coisa, né? Eu achei bem interessante. Agora, Ari, eu não sei se eu tenho coragem de assistir de novo, não, viu? Por mais que você tenha dito muita coisa legal, eu achei, Olha né? aí o Jean tipo de explicou máfia. também um monte de coisa, mas eu, sinceramente, não Ô, assisto de novo, não. Mas 1 hora e meia, hein? ô Floresa, ô Só Floresa, se for com Liliane, só se for eu e Liliane juntas. a primeira coisa que a gente precisa descobrir é o nome do filme, porque o nome do Hum, filme não é esse. É bra, é é sutiã, sutiã, É bra, Não, e o que é bra? é sutiã. sutiã. Bom, mas então é bra só, mas não é de quem é, ou como é que é o nome em não, português? não, é De só Não, quem é o sutiã? podia ser um sutiã muito maluco, sabe? Mas esse bra O não sutiã é o É nome voador. em sutiã, é português. sutiã, é bra sutiã, não tem outra, significa outra sutiã, tradução. nome do
filme é só isso, sutiãs. Então, mas não é de quem é. Porque quando Não, você não fala de é, não quem é. é o Não, sutiã, não é. você fala, bom, então Não. o filme vai passar o filme inteiro procurando de quem é o sutiã. E passa, né? Mas não, mas o Bra só é Hum, mais aberto, sugere tá, mais coisas. sim. Não é o filme inteiro, está entendendo? É uma Sim, entendi. tradução que, para mim, atrapalha. É, eu concordo Porque que a tradução atrapalha, não ajuda, atrapalha. não. Não ajuda, né? Porque tem coisas mais interessantes no filme. Falaram do garoto, muito legal, a história do garoto é fantástica, né? Ok. O O sutiã sutiã e o garoto, voar, pronto. O sutiã e o é, garoto. Gostou, Ari? o sutiã voar, eu vou tentar, eu vou só voltar para aquela questão de que é uma fábula, assim. Quando o filme se apresenta dessa forma, né, com esse tipo de, eu vou usar a mesma expressão novo, de lógica interna, ou você compra ou você não compra. Nenhum sutiã realmente voa. Mas ele voa é uma coisa mais é esse voar do sutiã que vai chegar no clímax com o garoto, entendeu? Assim, então eu acho que há essa serventia, há essa conexão, que para mim é a melhor coisa do filme, é esse reconhecimento de que essa busca, que de novo, eu não sinto que seja uma busca sensual, né? Eu não sinto isso, eu sinto que é uma busca de conexão, de entendimento sobre ele, a sua velhice, a sua aposentadoria, do que ele vai fazer da sua vida. E esse sutiã voar leva ele para esse destino dele. Então, assim, eu concordo com Ari, não é sobre quem é o sutiã. Então, eu acho que esse título realmente ele tira um pouco, ele cria uma certa expectativa que não, né, que não é. Eu acho que é um filme mais sobre essa questão Então, de e tem uma preencher esse outra coisa. vazio, né? Só Jean, tem terminar, uma só um outra. raciocínio, deixa eu só terminar, Ah, só uma coisinha, Aris, bem pouco. E de novo, pensando sobre isso, de novo vou bater nessa tecla. Eu gosto muito da maneira como o personagem principal é abordado e da maneira como ele aborda as mulheres, porque o filme deixa claro que ele não é um predador sexual, sim. ele não é um velho tarado, um velho babão. Ele é uma pessoa em busca de algo, né? E Desse ninguém tipo sabe de. o que é, né, que ele quer. Mas o que é que todo mundo quer na vida, Floresa? Me diga o que as pessoas querem da vida. Deixa eu Não, perguntar e essa para assim, o que me você. chama a atenção é porque ninguém gosta dele, né? Ele é tão Mas não legal, gostam de. Isso, ele exatamente. é Tudo tão que eu legal, é comprei porque vai ninguém ser gosta por só dele. Mas ele. R$ 20, gente. Sim, é isso mesmo que vocês estão entendendo. Eu paguei R$ 20 em um. Que é isso? Oi? Sei lá, Não, Alguém pagou R$ 20, interferência. alguém estava chateado que pagou R$ 20 de acesso. bom, Deixa eu só não. terminar aqui o raciocínio, porque aí essa questão aí eu pergunto a Florésia. Essa questão de Florésia colocar, mas não gostam dele porque ele é tão legal, porque ele era o maquinista. Ele infernizava a vida dessas pessoas diariamente, mesmo que ele não quisesse. Então, assim, a compreensão dele disso e ele tentar remediar isso de alguma forma, conhecendo as pessoas, essa busca, não é é uma busca realmente por essa redenção, conexão, não solidão, tentar reconciliar. O que é que eu vou fazer da minha vida agora que eu tô sem, né, sem um emprego, porque eu não posso pescar. Eu não, não me é permitido. Então, quem eu sou agora? Quem eu sou como homem, inclusive, né? Aí eu acho que o filme tem comentários sobre a masculinidade dentro de um universo feminino. Qual é o papel dentro dali? Quais são as expectativas dele? E eu acho muito bonito que o filme reserva no final para ele algo que é um papel social que geralmente é sempre colocado nas mãos das mulheres, que é o de criar uma criança. É o que o filme reserva para ele no final. O que o destino lhe reserva agora é dar isso que você tem para alguém que precisa que é essa criança. Então eu acho que de novo, essas subversões de papéis, de símbolos, né, do que significa, até o trem é um símbolo fálico, o trem é um símbolo que Isso. trespassa, é um símbolo masculino. Então eu acho que essas subversões de papéis, as mulheres que são
que mostram os seios sem ter preocupação. Eu acho que o filme está preocupado com vários micro comentários sobre os papéis de homem e mulher, sobre eu acho que como a senhora colocou, é sobre a diferença de sexualidade com sensualidade. Eu acho que o filme ele é Isso. muito delicado com relação a essas coisas. E o final, para mim, é assim, eu acho que essa questão do filme realmente tem um clímax. Para mim, esse clímax desse encontro de gerações, de duas pessoas que precisam de conexão de formas diferentes. Aí eu acho que realmente para mim aí valeu muito a pena, assim. Eu acho que agora cada vez mais vocês estão falando do filme, eu tô gostando até mais, na verdade, Eu porque eu acho gostei, que tá eu crescendo. gostei Uma demais. coisa. Eu gostei muito. Eu gostei até porque eu gosto do filme que não precisa de efeitos, né? Aqueles filmes agora que tá, né? eh, Efeito, sei lá. Eu fui assistir Os Morros dos Ventos Uivantes. Sim, vocês até passaram, né? Eu assisti no cinema. Eu fiquei assim, meu Deus, mas o que é isso? Mas Acabaram com a história. a gente passou a Não, a versão gente boa. passou o A gente antigo. passou a versão boa. Essa do cinema Ah, foi. é possível. Então, aí eu gosto dessa coisa de ver, como eu falei, de ver a alma, de ver o que que tem além do que a gente vê. E vocês fazendo o comentário, então a gente ainda vê melhor. Deixa, eu Na só- verdade, hoje eu deixa eu queria ter só. escutado esses comentários antes, viu, Ari? Porque realmente eu poderia ter até gostado um pouquinho mais, mas Então como você vai gostar mais ainda do que eu vou falar agora. diga, O filme começa mostrando um homem solitário numa vida extremamente monótona, num local que não oferece muitas atrações. Vocês concordam? É Sim. um Sim, cara solitário, uma vida monótona, num local que não oferece nenhuma distração. Ponto. Aí, um sutiã vem como um destino, uma coisa, serendipidade. Nós estamos discutindo serendipidade no outro grupo. Serendipidade, o acaso que acontece. Esse filme fala sobre o acaso. O Eu adoro essa acaso, palavra, Ari. Eu adoro essa palavra, eu ser, acho linda. eu também. lá no outro Eu gosto grupo, demais. lá no outro grupo, nós estamos discutindo só sobre serendipidade em vários filmes, mas tudo bem, deixa eu completar. Aí eu quero pular para o final. Por quê? Os homens iam matar ele, sem nenhum problema. Vocês perceberam que ele intercalou na montagem o menino, antes de salvar ele, várias cenas das mulheres se escondendo. Todas as mulheres que ele visitou, nenhuma delas ajudou ele. Nenhuma delas foi tentar salvar ele. Pelo contrário, elas entraram em casa e se esconderam. Quem foi o único, né, que ajudou ele? O menino solitário, que leva uma vida também monótona, né? E que ele encontrou o sutiã, pessoal. Agora eu vou extrapolar, hein? Não é feito de duas partes, não é um lado só, são dois, né? Então, ele encontrou o outro lado dele ali. São duas partes, né? É o menino e o homem. Ele é um homem que não tem família. Ele não tem mulher, ele não tem filho, ele não tem irmão, É não tem pai, verdade. não tem mãe. Ele tinha o trem, Então, né? Só que ele é- tinha é- o é- trem. ele tinha o trem, mas ele é um cara. Todos ali têm família. A maioria tem família, fora o menino. Todos têm família, bem ou mal ali. Quase todos. Mostra família. Ele é extremamente solitário, né? Então, ele é um cara que, quando ele perde a família dele, que era o trem, que ele vai fazer da vida dele, né? Então entrou a serendipidade, entrou o acaso, entrou a procura de alguém que pode ser a solução para a vida dele, ou não. Como foi falado aqui, no final a solução não foi a mulher, foi o menino, a família, né? Porque naquele local, aliás, as cenas que eu mais gostei,
eu adoraria ficar sentado naquele quarto de hotel. Vocês já imaginaram que bacana que é sentar naquela cadeirinha daquela sacada daquele hotel e ficar vendo o centro nervoso da cidade? O centro nervoso da cidade era ali embaixo, o bar, né? Eu estou brincando. Agora, vocês já imaginaram dormir naquele quarto, com o trem passando? Porque naquele país é petróleo e gás, dia e noite passando ali, petróleo e gás, na cara dele, do lado do quarto. Eu achei aquele quartinho de hotel, eu adorei. Me lembrou, enfim, uma vez. Bom, me lembrou uma coisa que eu vivi uma vez. Mas, enfim. Mas é a Ai, sensação ai. de você dormir numa cama a 3 metros de uma linha de trem, você saber que o trem está passando não a 1 quilômetro nem a 100 metros, a 2, 3 metros da tua cama. O teu hotel está na beira do trem. Bom, isso aconteceu comigo em Águas Calientes, vai. Para quem conhece, na beira de Machu Picchu, ali embaixo. Tinha um hotelzinho ali e o trem era realmente, entrava dentro do quarto, o trem, quase dentro do quarto. Eu me lembrei muito. Não. E, enfim, mas eu acho que tem essas coisas do filme. É o tipo do filme que, se você quiser procurar algumas coisas, você acha, né? É o que o Jean falou, Eu acho que tem muito. tem que entrar um pouco na vibe. Eu só queria colocar uma coisa. Ou então ele é extremamente chato. Ou ele é extremamente chato, ou você vê o que pode ter Ou ali. ame ou deixe. É, Eu queria só colocar uma coisa. O Giseuda Trigueiro fica o Hospital de Infectologia, Fica onde próximo de uma linha de se, trem. quando se internava as pessoas com tétano, teve um depoimento muito bonito. Não sei se Márcia lembra disso. Foi escrito, inclusive, pedindo para tirar a linha do trem, porque o tetânico ele entra em convulsão com o estímulo. Você imagina. Então, cada vez Sim. que o trem passava, Toma. Não. o pessoal entrava, era terrível, não é? Que coisa. Então, é aquela história da simbologia do trem, é bem junto do homem, né? Droga. a, Pa- Interessantíssimo, Rosário. a Interessantíssimo mesmo. Paula, só para terminar, a Paula falou aqui em conexão. O que que um trem faz? O que que um Conexões. trem faz? O trem conecta, né? Ali no caso ele afasta, ele rompe, ele não conecta, mas ele conectam coisas. Ali ele está atrapalhando. Mas o filme realmente é sobre conexão, sobre solidão, etc, etc, etc. Né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu queria Ai. que Liliane reforçasse que não gostou do filme. Eu não gostei, não. Eu acho que como não tinha som, eu queria pagar meia, eu queria pagar 10, viu? Foi Ah, ela que falou dos 20 Foi reais, o não, foi? áudio pelo amor de misterioso, Deus, foi ela. não, O não, áudio não foi, misterioso. foi não. Aí eu realmente, meia hora dava para mim, nem uma hora, eu acho. Eu achei chato. O Ari contou algumas coisas, mas como todo o filme das sessões aí, se o Ari e o Jean falassem antes, a gente ia curtir muito mais. Isso são todos os, pelo menos eu, né? Todos os filmes que vocês apresentam, né? A gente curtia ainda mais, né? Esse Pois realmente, é. Mas E tem o uns, olha, Ricardo Viviane, que eles, também, né? eles Foi vêm com a todos muito gente. bons. eu Mas achei tem que uns que o eles Clo- não tinham assistido esse, eu acho, não é, Jean? sei, mas Esse eu não o, tinha visto, eu, não. Foi uma ach, eu surpresa. achei bonitinho no fim o closure, que o sutiã acha a calcinha que combina com ele. Foi um final feliz, eu achei, Porque, sabe? porque é a metáfora de que o rapaz, de que o senhor encontra o menino. Então, É, é um final feliz, a rima visual é essa, inclusive. O É que eu acho mais interessante. ok. legal aqui, né, eu fico observando, o que Jean está pensando, o que que ele conecta, o que que o outro conecta. Mas assim, é como o Rosário falou, cada um
vai por um caminho e vai, né, criando aquela sua própria história, Eu né? acho que isso é a E para mim, beleza eu do criaria uma história filme. totalmente diferente, né, da que Jean fala. Se for para entender, Hum, eu acho a beleza isso, é a subjetividade. é, exatamente. Não, o legal é isso, né, que cada um Cada um vê enxerga uma coisa, com certeza, né? E Ricardo, numa escala de 0 a 10, odiou em quanto? o cara tá Não, doente. Acho que ele não não tá pode ser querendo falar. negativo, não pode ser negativo, Ricardo. 0 a 10, Pô, tudo eu positivo. adorei o filme, achei o filme genial, assim. Ih, meu Deus! Ele tá Ei, doente, foi A porque gente. cara ele de pau. São os sugeriu, viu? remédios, são os remédios. Eu acho que os remédios estão fortes. Ou então é porque ele que sugeriu o filme. E eu acho que quando ele viu o nome do filme, ele imaginou outra coisa, Jean. Ele pensou que era sexualidade, mas era sensualidade. Mas eu gostei da sua escolha, Ricardo. Parabéns. Eu acho que foi uma escolha arriscada, risqué, mas que no fim das contas valeu muito a pena. Eu não conheci o filme, eu não me recordo de ter visto nenhum filme do Azerbaijão, então foi para minha listinha cinéfila. E o próximo, Jean, para agradar você, vamos de O Cavaleiro do Diabo. Não, Ari, tá todo mensageiro, mundo. mensageiro, mensageiro. Não, não, todo Gente, mundo não é ali. um filme que o diabo não aparece no filme. É só É que nem o agente metáfora. secreto, é que nem o agente secreto, que não É uma aparece. É. metáfora. Mensageiro do diabo não, não é sobre o V- diabo. Vamos passar, Jean. O próximo, então, a gente já sabe. Não precisa nem. O único Vamos botar. filme dirigido pelo grande ator Charles Laughton, que dirigiu esse filme, teve o maior desgosto da carreira dele, porque o filme foi um fracasso retumbante de crítica e público na época, e ele ficou tristíssimo só para ver depois o filme nos próximos 20, 30 anos virar assim um clássico absoluto do cinema americano, referenciado por Deus e o Mundo, de Martin Scorsese, a nova Hollywood. Então, assim, é uma história interessantíssima desse filme. E tem o grande. Ele estava vivo para ver isso, o Charles Não, ele, Lawton? ele Ah, começou. já era Ele, velho, né? ele era velhinho, mas ele começou a ver o filme dele. Ele ainda chegou a ver a novela em vaga e começar a apreciar. Os críticos da novela em vaga começar a apreciar. Com o grande Robert Mitchum, fantástico, num papel. O papel da carreira dele, de Mitchum, realmente, num vilão inesquecível. E Sempre tem que som? E vocês. tem som? Tem Tem, som? tem. Só não tem Oba! cor, é preto e branco, mas tem som. Não, esse foi o Sempre que primeiro, vocês. Parece bom, eu fiquei interessada, É, gostei. esse foi o sempre que primeiro vocês filme virem que eu alguém. vi. Ah, Se fala, vocês virem fala. alguém tatuado nos pulsos Fear, aliás, Hate and Love, é uma referência a esse Hum. filme. Esse foi Uhum. hoje o primeiro filme que eu assisti, que era sem som e a cores. Olha, é o primeiro. Acontece, olha aí. É bom E, ter um amplificador de som. Eu usei um simplesinho que eu tenho aqui só para computador mesmo. Fez bem, Eu Márcia, também fez Eu vi, bem. usei. eu vi todo o som do filme, do início ao fim. Eu boa vi com ideia. áudio. Eu botei o áudio e ficou ótimo. Sim. E, gente, então vamos encerrar hoje. A gente já sabe o próximo. O Jean já fez aí, já deu umas dicas aí, né? Que já gostei também. Eu também, eu Vamos ver. também. Vamos ver. Daqui a 15 Boa dias a gente se noite. vê por aqui. Boa Beijo, noite. Tchau, boa tchau, noite, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. obrigada. Tchau. Obrigada. Boa semana para todos. Agradeço. Tchau, Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau para todos.